pessoas que não conseguiram. Ok? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maria Cristina, ou Rangatman, sou professora do projeto Kundalini Yoga, estilo de vida e saúde mental, da Universidade Federal de Minas Gerais, e também professora da Escola de Educação Física da UFMG, coordeno o projeto junto com o Divanprit e o professor Rubens, que é da Escola de Medicina, e estou aqui para dar as boas-vindas para vocês nessa atividade que a gente está fazendo hoje, no sábado, no dia 7 de agosto, e dando início aí às nossas atividades do segundo semestre, né, de 2021. E agradecer muito a participação de todos vocês que estão aqui presentes, dizer que é uma alegria a gente poder contar com vocês, e também agradecer muito de antemão ao Prembagit, né, que é professor do projeto, e tem trabalhado com a gente nas diferentes turmas, e hoje que vai desenvolver a temática práticas respiratórias para a saúde. E eu queria dizer que essa atividade da gente tem sido desde de agosto do ano passado, a gente tem sempre no início de cada semestre realizado um seminário com temáticas que a gente acredita que são importantes e que vão qualificar não só para os alunos que fazem parte do projeto, que atende aí tanto pessoas vinculadas ao UFMG, mas também pessoas fora do UFMG, e no formato online, como a gente tem trabalhado desde março do ano passado, a gente, inclusive, tem trabalhado com pessoas de outras cidades e outros estados também, o que tem sido interessante, né? A gente está perdendo a conexão presencial, mas, ao mesmo tempo, a gente ampliou outro tipo de conexão. E eu só queria demarcar isso porque a gente realizou inicialmente uma primeira palestra com a Guru Sangat, que foi sobre inteligência intuitiva, o que é e como obter. E depois, em fevereiro desse ano, a gente também realizou uma palestra, né, inaugural do semestre com o Dr. Rodrigo Jacobian, que foi sobre yoga, meditação e saúde. E hoje a gente vai ter o nosso terceiro evento, que é sobre práticas respiratórias para a saúde. Então, assim, a gente vem num ciclo de temáticas que são interessantes para qualificar o nosso trabalho junto com os alunos, mas, ao mesmo tempo, na perspectiva da gente qualificar também o momento atual que a gente está vivendo, as dificuldades, e como que a gente pode, a partir da tecnologia Kundalini Yoga, qualificar, né, o nosso dia a dia. Então, é isso. Eu agradeço muito a todos. Peço ao Prembagit que se apresente, eu acho que é a melhor pessoa para se apresentar, a gente mesmo, falar da gente e dar início. E, mais uma vez, em nome do projeto e da coordenação, agradecer a sua disponibilidade, e eu espero que a gente aí tenha um bom evento. E aí, colocando que a gente vai usar o chat para a questão das perguntas, e a gente vai administrando, tá? A gente vai fazer nessa organização. E depois, como as outras duas palestras, essa também estará disponível no canal do projeto, que é Kundalini Yoga, em 15 minutos, que está disponível lá no YouTube, tá bom? Muitíssimo obrigada. Satnam. Perfeito, obrigado, Rangatma. Boa tarde a todos. Tem gente chegando aqui agora. Quem chegou depois, bem-vindo. A gente está começando agora, começamos um pouquinho depois. E, bem, a gente tem dois... deixa eu me apresentar. Você falou que a gente se apresentar ninguém melhor do que a gente mesmo. E eu não sou muito bom em me apresentar, não, porque eu esqueço. Mas então, eu sou o Bruno, ou Prembagad, e participo do projeto de Kundalini Yoga na UFMG. E o objetivo do nosso encontro hoje, que é o encontro que inaugura as aulas do semestre, a partir da próxima semana a gente vai ter as aulas acontecendo nas turmas, na turma da medicina, na turma da educação física e terapias ocupacionais, e inaugurando esse encontro, a gente vai então reforçar um tema muito importante, que é a respiração, e como a respiração pode apoiar a nossa saúde mental. Mais do que nunca, a gente precisa olhar para a nossa respiração e tomar posse dela. Então, o nosso convite hoje aqui é
muito mais do que ver técnicas para respiração, é a gente criar uma relação de intimidade e de consciência com a nossa própria respiração. E a gente vai entender de diferentes modos por que é tão importante fazer isso. Então, eu vou transmitir aqui a minha tela. Qualquer pergunta que houver a qualquer momento, pode digitar aqui no chat e se não for possível atender aquela pergunta naquele momento, logo em seguida, depois a gente retorna, ok? E no final também a gente tem um momento para pergunta. Deixa eu ver se eu consigo... Gabriela, eu vou precisar de ajuda só para transmitir a tela, porque eu não estou autorizado. Ok. Ok. Silvia, eu vou deixar o seu microfone mudo e a qualquer momento, se você precisar falar, é só digitar ou ativar, tá bem? Eu já coloquei aqui no mudo. Muito bem. Transmitindo a tela. Vamos lá. Ok, share. Vocês veem minha tela? Ok, obrigado. Aqui. Vamos lá. Práticas de respiração para a saúde mental. Toda vez que a gente fala de respiração, pode passar pela nossa cabeça que é algo muito simples, de que nós já sabemos como fazer, que é algo corriqueiro, mas na verdade, de certo modo, a gente desaprende a respirar. E a gente pode treinar essa respiração para que ela realmente nos nutra. Toda vez que a gente fala de respiração, a gente precisa lembrar de que a respiração, ela nutre, é uma forma do corpo se nutrir, se encher de vitalidade. Quando a gente inspira, a gente está trazendo ar, oxigênio, de fora para dentro. Então, falando de uma linguagem um tanto poética, mas daqui a pouco a gente sai da poesia, a gente está trazendo o universo para dentro de nós. E quando a gente expira, a gente então coloca um pouco de nós, né, para fora. Então, a respiração ela vai falar dessas relações de troca. Na poesia, a gente pode entender que a gente está trazendo o mundo para dentro de nós, que a gente está se colocando no mundo. Mas, indo além da poesia, vale a pena perceber que a respiração vai reger a nossa interação com a realidade, com as situações, com as pessoas, com os ambientes. Isso tem tudo a ver com os nossos estados emocionais. Numa situação de ansiedade, a nossa respiração ela fica mais curta, porque na ansiedade a gente não se sente seguro para lidar com aquele ambiente, com aquela pessoa, com aquele conflito. Numa situação de profundo relaxamento, conforto, tranquilidade, a respiração ela vai ficando mais ampla, porque a gente se sente seguro, acolhido por aquele espaço. Então, toda vez que a gente fala sobre respiração, nós estamos falando sobre relacionamento, sobre interação. Como a gente se coloca numa situação e como a gente se abre para receber aquela situação, ou aquela pessoa, aquele conflito. Ok, deixa eu ver. E para nos inspirar, a gente tem uma frase maravilhosa do Guru Nanak, lá do século XVI, ele vai dizer assim, quando a inteligência estiver pequena, respire. Respirar é sempre o melhor conselho que a gente poderia dar para alguém, inclusive a gente mesmo, né? Agora, vocês já passaram por uma situação onde alguém vira para você, porque você está mais tenso, está mais nervosa, e alguém vira e diz, calma, respira. Já passou por isso?
Ou talvez você já tenha falado isso com alguém. Não, pera, respira, calma. Dizer isso no momento da tensão, da raiva, da agitação, tem pouco efeito, porque dependendo da pessoa, ela pode não acolher essa sugestão. Então, o convite para nós aqui hoje, e o convite de toda a aula de Kundalini Yoga, é a gente treinar a nossa respiração. Do mesmo modo como a gente não deixa para estudar no momento da prova, a gente treina a respiração para que a gente se prepare para então, lidando com o conflito, lidando com uma situação de desafio, a gente conseguir dar uma resposta melhor. Já ter construído uma memória de respiração mais, mais confiante, mais estável. No Kundalini Yoga, nós dizemos que o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. E perceber isso é reconhecer que a respiração é a chave para tudo. Se a gente interfere na respiração, no padrão de respiração, a gente interfere na atividade mental. E com a mudança da atividade mental, o corpo corresponde. Então, tudo começa pela respiração. Se a gente precisasse escolher apenas uma atividade nessa dinâmica corpo-mente, seria a respiração. Para a gente ter uma rápida intervenção, uma rápida mudança. Numa situação de uma crise de ansiedade, ou mesmo uma crise de pânico, o primeiro comportamento é interromper a respiração em pequenos períodos, ou então reduzir essa respiração e tornar uma respiração muito curta. E esse padrão curto de respiração, ele só amplia o estresse, amplia o pânico. Então, a primeira medida, quando a gente está lidando com uma crise de pânico, com uma crise de ansiedade, de angústia, é interferir na respiração. Solta tudo, senta, respira. Torna essa respiração mais profunda. Que a gente possa mudar esse padrão. A respiração, ela nos coloca em contato com o nosso corpo, com o momento presente, ela muda o nosso foco. A respiração devolve a gente para a gente mesmo. Vou mudar aqui. Em Kundalini Yoga, a gente tem diferentes padrões de respiração. Muitos padrões. E, basicamente, as respirações acontecem através do nariz e o foco delas é relaxamento, energizar, encher de vitalidade, esfriar o corpo ou aquecer o corpo. Então, a maior parte do tempo, a respiração vai acontecer através do nariz. Mas a gente também tem respiração através da boca em determinados momentos, quando a gente está trabalhando desintoxicação e liberação emocional. E através da dinâmica da respiração, e aí deixa eu só pausar aqui para dizer que eu não estou acompanhando o chat, então se tiver alguma mensagem que eu precise saber, Gabriele, aí eu te peço para me avisar. Tá? Então aqui, através da respiração a gente vai conversar com o nosso sistema nervoso autônomo, e vários exercícios respiratórios e meditações vão acionar essa dinâmica. A gente tem no corpo uma inteligência de ação, de movimento, de aceleração, que é o sistema nervoso simpático. Então, ele aciona a circulação no corpo, ele acelera o coração,
ele dilata a pupila, leva o sangue até as pernas para que a gente possa correr, se for o caso, fugir, atacar, dar uma resposta imediata ali para a realidade. E nós temos uma segunda inteligência, que é o sistema nervoso parasimpático. Eu brinco que é parasimpático, de parar, de desacelerar. E essa inteligência, então, ela vai reger a nossa capacidade de relaxar, de desacelerar e do corpo se restaurar. Então, a gente tem essas duas forças que vão se alternando ao longo do dia no nosso corpo. Ora, mais para fora, mais movimento, mais aceleração, pé no acelerador, ora, mais para dentro, um pé no freio. Recolhimento. E a notícia que eu preciso dar é que o nosso corpo ele está preparado para acionar a aceleração em qualquer circunstância, a qualquer momento. Ele garante, o botãozinho de acelerar, ele está garantido. Mas o botãozinho de desacelerar, de reduzir, de relaxar, ele precisa ser treinado, precisa ser fortalecido. Porque se a gente se desconecta da nossa capacidade de relaxar, de desacelerar, isso vai ficando cada vez menos disponível para nós. E aí é o caso, talvez você se reconheça nisso, ou você conheça alguém que vai se deitar e fala, ok, agora eu vou dormir. E aí vai e se deita, agora eu vou dormir. E a mente continua acelerada. O corpo continua acelerado. Porque não fortaleceu essa inteligência de relaxar. A boa notícia é que isso pode ser treinado, sobretudo através da respiração. Ok? Estamos juntos até aqui, tranquilo? Maravilha. Seguindo aqui, vamos falar da capacidade respiratória. Todos nós temos uma capacidade em média de 5 litros de oxigênio. Isso é muita coisa. 5 litros de oxigênio é a capacidade plena dos nossos pulmões. E só que a maioria das pessoas vai manter essa capacidade apenas a 10%. Vai respirar só 10% disso, que é 1,5 litro. É muito, muito pouco. É uma redução muito grande. Passar o dia respirando a 10%. Em situações de estresse, de ansiedade, isso cai para 2%, 100 ml. É muito pouco. É muito pouco. E qual que é a primeira ação para a gente reverter um estado emocional de mais ansiedade e estresse? Respirar, oxigenar o sistema, levar alimento para as células. Então, a capacidade respiratória, ela precisa ser ampliada para que a gente possa desenvolver um lugar de mais estabilidade emocional, de mais tranquilidade, segurança e mais vitalidade, mais alimento para as nossas células. Então, vamos contrapor aqui. De um lado, respiração superficial. Essa respiração vai chegar só à parte mais alta dos pulmões, né? Vocês estão vendo aí um desenhozinho dos pulmões, só essa parte mais alta. Ela aumenta o estresse e a ansiedade e não nutre o corpo com oxigênio suficiente. Do outro lado, a gente tem uma respiração lenta e profunda. E essa sim vai alcançar totalmente os pulmões, inclusive a região mais baixa dos pulmões, onde nós temos mais capilares para receber e distribuir oxigênio através da corrente sanguínea.
isso cria um estado de imediato relaxamento. A gente vai ver daqui a pouquinho numa pesquisa o quanto que reseta, reinicia o cérebro respirar profundamente. Ok, e aqui no slide está dizendo não nutre, nutre sim, tá? E nutre sim, nutre de oxigênio suficiente. Quanto? Aqueles 5 litros. Se a gente for falar de uma respiração realmente completa, 5 litros. Há um tempo atrás, uma aluna comentou um caso que ela foi fazer um exame, precisava tirar um raio-x, tirar uma chapa dos pulmões. E aí o rapaz falou com ela, olha, inspira profundo, traz o máximo de ar que você puder, enche os pulmões. E ela, assim fez. Yogi, né? Já fazia yoga já há algum tempo, encheu os pulmões. E ele olhou a chapa, falou, não, tá errado. Pediu para repetir, tirou mais uma chapa. Não, o que está acontecendo? Tá errado. Tirou mais uma terceira chapa. E na terceira ele confirmou. Aquela quantidade de ar, porque ela tinha essa capacidade pulmonar bem expandida. Ele disse, poxa, você é tão pequenininha e cabe tanto ar aí dentro. Porque realmente ela trouxe essa capacidade, expandiu os pulmões de absorver mais oxigênio. Benefícios dessa respiração que a gente vai fazer na sequência aqui. Ela reduz toxinas dos pulmões. A gente elimina gás carbônico residual. A gente elimina a toxina. Limpa o sangue, reduz a pressão arterial, estimula as endorfinas no cérebro, aumentando o bem-estar, reduzindo a depressão, reduzindo medo e insegurança, controlando os impulsos, acalmando a mente, relaxando o corpo, melhorando a nossa resposta em situação de crise, porque se uma crise vem e a gente está preparado, está tranquilo, a gente consegue contornar aquilo, consegue administrar aquela situação. Se uma crise vem e o pavio está muito curto, rapidamente a explosão acontece. Depois cada um que vai catando os seus caquinhos. Não é verdade? A melhora, então, da resposta em situações de crise. Amplia energia, vitalidade, disposição. Aumenta a intuição, essa inteligência que rapidamente compreende o entorno e se direciona, e se norteia. Saber o que fazer, saber improvisar. E maior estabilidade emocional. Isso tudo é gratuito. É o resultado de uma respiração lenta e profunda. E é o que a gente vai fazer agora. Queria propor para vocês. Quem está, assim, você está em casa, se você está perto do seu sofá, da sua cama, e você quiser fazer essa respiração deitada, você pode. Se você preferir fazer assentado, também, tudo bem. Só peço para manter a coluna reta, ok? Então, vem, por favor, encontrando sua postura, ou assentado, ou deitado. Se for deitado, seria o ideal, porque assim você vai mais profundo. Ok, eu não estou vendo todo mundo, mas acredito que você já está se preparando aí. E tendo então se deitado, vem por favor trazendo uma das mãos sobre o umbigo e com seus olhos fechados, apenas entre em contato com a sua respiração, do modo como ela está agora. Sem querer conduzir, apenas observe.
E a partir de agora, mantendo essa mão sobre o umbigo, começa a inspirar e expandir o abdômen como se fosse um grande balão. E então expira recolhendo o abdômen, trazendo todo o ar lá para trás. Trazendo todo o ar lá para fora. E o umbigo lá para trás, bem próximo às suas costas. Inspire e expande o abdômen. Expire e recolhe completamente. E percebendo o movimento da sua respiração, os sons. E mantendo essa mão que está sobre o umbigo, vem, por favor, trazendo a outra mão sobre o centro do peito. E continua respirando do mesmo modo. Uma respiração focada no abdômen, expandindo e recolhendo. E a mão que está sobre o peito apenas permanece aí para indicar que você não move a região do peito. O que se move é apenas o abdômen. E a partir de agora, mantendo suas mãos onde estão, começa a inspirar bem devagar, expandindo o abdômen e conduzindo o ar até a região do peito. E subindo ainda com o ar até a região das clavículas, dos ombros. Então, para expirar, expira de cima para baixo, soltando o ar das clavículas e ombros, soltando o ar do peito, diafragma e finalmente do abdômen. E continua, inspirando de baixo para cima, expirando de cima para baixo, sem pressa. De nada mais importante agora do que você em contato com a sua respiração. Quase lá, mais alguns segundos. Fica muito presente, inspirando de baixo para cima, expirando de cima para baixo, através do seu tronco, ampliando cada vez mais a sua respiração. Percebe como o seu corpo recebe essa respiração lenta, profunda. E vem fazendo o seu último ciclo, concluindo ao expirar e levando o umbigo lá no fundo, em direção às suas costas.
Então, relaxe suas mãos. Percebe o seu corpo, o seu estado geral. Percebe seu estado emocional. Então, vem devagar se assentando de volta, se você estiver deitada, e abrindo seus olhos. Opa. Muito bem. Alguém quer compartilhar um pouquinho como foi? Nós fizemos 5 minutos de respiração lenta, profunda. Talvez dizer, né, como está se sentindo. Todo mundo bem? Deixa eu voltar aqui para enxergar vocês. Todo mundo bem? Tranquilo? Ok. Maravilha. Muito bem. Respirar profundo reinicia o nosso cérebro. Você já se percebeu prendendo a respiração por curtos períodos quando você está trabalhando? Já passou por isso? É muito frequente. Nossa, eu não estou respirando. Aí passa um pouco, nossa, eu não estou respirando. Isso é muito comum em situações de estresse. E grande parte do estresse é experimentado no trabalho, né? Quando existe uma pressão, demanda, relacionamento com a equipe, enfim. E só que o corpo, ele experimenta, ele não consegue distinguir se a gente está passando por uma situação de uma pressão real que ameaça a vida, ou se é uma pressão de, poxa, tem que terminar esse relatório aqui e eu estou precisando ficar focado, né? O corpo não distingue isso. Então, imagina você sentada ao seu computador, sentada à sua mesa, digitando, e aí pensando, eu preciso terminar esse relatório. Enquanto isso, o corpo mantém uma respiração curta, períodos curtos sem respirar. O sangue vai para as pernas, como se você tivesse de correr para fugir de um perigo, mas na verdade o perigo é um e-mail do chefe. Entende? Então o corpo ele responde ao estresse o tempo todo. Por isso é muito importante a gente treinar esse lugar de se perceber e a partir disso atuar a respeito. Então, quantas vezes forem necessárias de constatou que não está respirando e fazer uma respiração profunda, quantas vezes for preciso. E cada vez mais manter uma prática como essa que a gente acabou de fazer para instalar uma memória de respiração diferente. Essa prática em particular é muito boa para se fazer quando você se deitou para dormir. E aí então tem alguém que está com alguém está com o som aberto aí. Essa prática que a gente fez agora, ela é excelente para fazer quando você deitou para dormir. Coloca uma mão sobre o umbigo, uma mão sobre o peito e mantenha a sua respiração desse modo, né? Respirando através de todo o tronco. Fazer isso 5 minutos que seja antes de dormir vai garantir relaxamento, um sono melhor, uma nova consciência do corpo, uma nova memória de respiração. Há um tempo atrás, agora já tem uns 2 anos, tem muito tempo que eu conto essa história. Eu entrei no Uber e aí eu já tinha encontrado aquele motorista antes. E ele lembrou de mim, que me viu de turbante. E ele falou, foi com você que eu falei daquela respiração profunda e devagar, né? O que mais você pode me ensinar, né? Então, na primeira corrida,
há meses atrás, a gente estava conversando sobre respiração e ele passou a fazer essa respiração que a gente acabou de fazer e foi repetindo isso. E, por obra do acaso, a gente encontrou de novo, né? E ele queria saber de mais alguma prática, né? Porque ele estava vendo a diferença. Então, a respiração é uma ferramenta incrível para a gente mudar o nosso estado, para a gente se colocar presente, né? Ah, tem uma pessoa que levantou a mão. Pode falar, por favor? Deixa eu ver aqui. Quem é? Será que levantou a mão por acidente? Foi a Emily. Acho que ela não queria falar, não. Se quiser falar, pode falar. Tem algum microfone que tá... Aqui, tá mudo. Pronto. Beleza. Continuando, então, aqui. Voltar para a nossa tela. Ok. Voltando para a nossa tela. Então, voltando lá para o escritório, períodos curtos sem respirar. Aqui. Quando a gente mantém esses períodos curtos sem respirar, a gente aumenta a noradrenalina, que é uma resposta do estresse. É o sistema do alarme do corpo. Sabe, alarme de incêndio? O nosso corpo tem esse alarme interno, né? Então, esses períodos curtos aumentam a noradrenalina. Ela, por sua vez, aumenta o gás carbônico no sangue. Toxina. E isso, por sua vez, aumenta a noradrenalina. Então, fica nesse ciclo de estresse, esse ciclo de tensão. Como interromper esse ciclo? Respirando profundo. Respirar profundo 4, 6 vezes reinicia o nosso cérebro. Muda essa dinâmica. Sai dessa tensão. E cria um espaço de relaxamento, presença, consciência. Nós estamos falando de uma coisa muito simples, respirar profundo. Mas, normalmente, a gente não dá atenção a isso. Respirar profundo, diz aí esse neurocientista Ian Robertson, é o produto farmacêutico, né, é o remédio mais preciso que a gente pode administrar para si mesmo sem efeitos colaterais. Foi feita uma pesquisa com 12 semanas de prática de yoga e técnicas de respiração e se verificou que os sintomas de depressão reduziram e a química do cérebro que aciona calma e que controla a ansiedade aumenta. Então, aqui no caso, foi com yoga e respiração. E a responsável por essa pesquisa, Chris Streeter, diz, uma intervenção comportamental pode ter efeitos de magnitude semelhante a um antidepressivo. Uma intervenção comportamental, uma mudança no comportamento. Mudou o comportamento da respiração, mudou o padrão mental. Mudou o padrão mental, mudou a resposta do corpo. Começa na respiração. E alguns benefícios, então, da respiração, de um modo geral. Reduzir os níveis de estresse, combater a ansiedade, melhorar a memória e apoiar a tomada de decisão. Reduzir a sensação de dor crônica, ajudar a relaxar e a dormir melhor, ter mais foco e energia, melhor controle, autocontrole emocional e mental, melhora da saúde do coração, reduz as inflamações,
E desintoxica, né? A maior parte da nossa desintoxicação no corpo acontece através da respiração. Mais de 70% da desintoxicação no corpo acontece através da respiração. O que nós temos mais aqui? Ok. E aí eu queria ver se tem perguntas e a gente partir para uma meditação. Sim, Silvia, por favor, pode falar. Isso, isso, é só clicar na tela que vai liberar seu microfone. Abriu? Sim. Então, às vezes eu estou parada, assim, estou respirando normal, de repente eu faço assim, sabe? E várias vezes. E até as pessoas do meu lado me olham, porque eu faço uma respiração bem forte. E eu não sei de onde vem isso. Será que é de estresse, de ansiedade, ou é... Quando É vem difícil. essa respiração, ela é mais curta, ela é subitamente, ela é bem mais curta, ela é no peito. Isso, eu faço assim, sabe? Parece que eu levei um susto. Sim. E ela vem acompanhada de alguma emoção ou Não, às vezes eu estou tranquila, estou bordando, porque eu bordo muito. Tô assim, de repente me vem essa respiração assim. sim. E eu não entendo isso. É, precisaria de mais informação para dizer exatamente, mas assim, essa pode ser uma resposta do corpo de, primeiro, não está tendo o oxigênio suficiente Gente, naquele momento, então o corpo se rearranja para tentar trazer isso. Mas esse tipo de respiração, essa memória de respiração mais peitoral e súbita, ela pode é, ela pode ter uma relação também com angústia, né? Com uhum, sensação de angústia, com emoção de angústia. Por isso que eu te perguntei é, que vem naquele momento se você sentia alguma emoção junto. Mas talvez, se for um caso, né, um momento de vida onde a angústia está muito recorrente, aí isso acaba enfatizando, né? sim. Se reconhe- Então está. Bem, Divanprit, você queria complementar Obrigada. algo? Certo. Ok? Então, eu acredito que talvez fosse bom para a Silvia fazer um pouco desse trabalho que o professor Prembaga está sugerindo durante um mês, 40 dias, de uma consciência maior na sua respiração e essa técnica que ele passou da respiração lenta e profunda, e aí Uhum, você observar se ainda essas reações ainda persistem ou se diminuíram ou até sumiram. sumiram. É. Ok, muito obrigada. Exato. A Aí gente, você nos dá um retorno. Com certeza. sim, por favor. Esse período de 40 dias é bastante usado no Kundalini Yoga, porque a gente sabe, né, para mudar um padrão não é de uma hora para outra, né? A gente passa anos construindo padrões, né? Então, 40 dias é um tempo muito bom, né, desde que diário, rotineiro, né? Todos os dias, durante aquele período, a gente então tira um padrão que é da inconsciência e traz um padrão que é da consciência, né? A gente muda um comportamento, né? Então pode ser um pequeno ritual de autocuidado, estabilidade emocional. Mais alguém? Seria maravilhoso se tiver mais perguntas, partilhas. Eu queria perguntar uma coisa, porque eu tenho muita dificuldade na hora de dormir. Eu, ainda mais nessa época de pandemia, eu fico estudando o dia inteiro, e aí chega no final do dia, eu sou essa pessoa que você comentou de deitar e ficar alerta o tempo todo.
E eu já tinha feito algumas práticas de yoga, mas eu não sei o tipo de yoga exatamente, mas são práticas de yoga que é respiração junto com movimentos, posições e tal. Então eu fazia isso e tentei. E no final tem aquela savasana, né, que você fica deitado e tal. Então eu tentava fazer isso na hora de dormir, de ficar tentando controlar a respiração. Só que eu tenho, como eu sou estudante, né? Mesmo parada e tentando concentrar na respiração e fazer essas técnicas de respiração, parece que para mim é como se fosse uma pressão, sabe? Como se fosse um trabalho que eu tenho que fazer, eu tenho que sentar ali e fazer aquilo naquele horário e tal. E aí não me dá, às vezes não me dá, assim, às vezes sim, mas por vezes não me dá essa sensação de alívio, porque na verdade eu fico com aquela pressão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que Aí eu queria, assim, alguma dica de como que eu poderia ensinar o meu corpo que aquele, na verdade, é um momento de relaxamento, não é um momento de trabalho e de obrigação, é só uma técnica para eu ficar mais relaxada, né? Ao contrário, eu tenho um pouco Sim, dessa dificuldade. ótimo. Primeiro, na verdade, seria ensinar para a mente, né? Porque a mente é que olha e considera aquela prática como, poxa, mais um peso, mais uma tarefa, né? E yoga não deveria ser visto como mais uma tarefa, mais uma para marcar da listinha. Ai, fiz, concluí, né? Meditar não deveria ser mais um item para a gente, né? E ainda menos respirar, né? Então, uma sugestão é de repente, perceber como um relacionamento. Você está construindo um relacionamento com a sua respiração e, portanto, com o seu corpo e a sua mente. E, como todo relacionamento, ele precisa de ter uma atenção e precisa ser cultivado. Porque vão ter dias mais fáceis, mais fluidos, de nossa, que baratão, que essa respiração me levou para lugares incríveis. E vão ter dias mais difíceis, onde tudo o que eu não consigo fazer é parar. E tudo que eu me propus é parar, né? Então, assim, é realmente um relacionamento, saber que vão ter dias e dias. E trazer isso para um lugar de, não, pera lá, eu me propus isso, né? E talvez colocar a música que agrada, talvez encontrar um ambiente onde você se sente confortável, né? Às vezes está batendo sol num canto ali e você, eu vou sentar ali e vou respirar um pouquinho. É ali que eu vou fazer. Aquele cantinho está perfeito, né? Então, ter esse olhar mesmo de se convidar, né, a praticar. Porque isso é o mais importante, né? A gente descobre muita coisa sobre a gente mesmo, sobre os nossos padrões, sobre nosso comportamento, sobre habilidades e pontos que a gente precisa iluminar, né? Quando a gente colocar atenção, né? E sobre a respiração, o relaxar para dormir, tem uma sugestão, inclusive duas. Não entrou no slide, mas eu vou incluir e eu posso encaminhar depois, que é assim, a gente bloqueia, lembra que eu tinha falado sobre o sistema nervosos, né? Simpático e parasimpático. Cada um deles tem uma atuação maior através de cada narina. Narina direita, sistema nervoso simpático, movimento, ação. Quero sentar e estudar. Preciso terminar aquele relatório do chefe, né? Então, respirar através da narina direita. E aí a gente bloqueia com o polegar esquerdo, bloqueia, coluna está reta para manter uma respiração livre, e então respira apenas através da narina direita. Inspire e expira sem pressa através da narina direita. Isso aumenta o foco. E, pelo contrário, relaxar. Vou dormir. Já cheguei em casa, não tenho mais preocupação, quero desacelerar. Então, bloqueia. Bloqueia a narina direita, respira apenas pela esquerda. Coluna alongada. Você pode fechar os olhos, porque a gente acostumou a
tudo que a gente quer compreender, a gente acredita que vai compreender pelos olhos, né? Então, fechando os olhos, voltar a atenção interna e focar na respiração. Escutar o som da respiração, perceber o ritmo da respiração e tornar ela mais ampla. Se quiser, traz a mão, vai lá para o umbigo para garantir que está ali, ali que está tudo acontecendo. Começa por ali. A respiração que nasce a partir do umbigo, ela é uma respiração mais profunda. E ela vai fazer todo esse caminho do nosso tronco, né, como a gente fez agora. E quanto mais profunda a nossa respiração, mais profunda essa limpeza, tanto mental, quanto emocional e quanto física. Muito bem. Mais alguém? Obrigada. Eu Obrigado, queria Luísa. falar. Sim. Eu queria só acrescentar uma coisa que você falou, essa coisa do relacionamento, né? É porque a gente fica muito. Eu gostei muito disso que você disse, de ser mais uma coisa a fazer na lista. Que a gente vive na sociedade do tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí você às vezes nem sabe mais por que você tem que fazer isso. E assim, e fica nesse lugar da obrigatoriedade mesmo, no relacionamento, essa coisa de não ser, você não é obrigado, né? Você tá ali porque você quer e porque você vê coisas, um retorno bom, né? Uma reciprocidade ali. E tudo que você faz ali, eu tenho que mandar mensagem avisar onde é que eu tô. Não, gente, né? E aí é tipo isso, né? Eu tenho que respirar. Então é nesse lugar, assim, do não tenho que. Eu gostei muito disso. E eu queria fazer uma pergunta também sobre essa questão da narina direita e da esquerda. Eu estava vendo, assim, que tem vocês acreditam nisso da polaridade da mulher e do homem? Muda a narina solar da mulher e a narina solar do homem ao contrário? Ah, tá. Eu não sei, eu não gosto muito dessas divisões, sabe? Mas vai vendo. Sim, entendo. Na verdade, só para traduzir um pouquinho sua pergunta, né? Então, existe uma linha de pensamento que vai dizer que as pessoas, né, as mulheres têm a atividade oposta, né? A narina correspondente é oposta. Então, para o homem é a direita, para a mulher seria a direita, o outro sistema, que é o simpático. Não, em Kundalini Yoga a gente não considera isso. O sistema nervoso simpático, ele está relacionado à nossa narina direita, seja mulher, seja homem. Não tem alteração. E ao parasimpático na narina esquerda. Tá? E, além disso, todos nós, homens e mulheres, temos essa força feminina e masculina. Então, é claro, tem ali o sexo biológico, mas a força masculina e feminina está presente em todo mundo. Então, isso não vai variar, não. Pode considerar mesmo como regra geral essa relação das narinas, tá? É padrão. E agora, só abrindo um parênteses assim, indo além um pouquinho de sua pergunta, é interessante pensar que hoje em dia, né, quando a gente fala muito mais de pessoas que não se identificam com um sexo em particular, ou então que nasceram com um sexo biológico, mas se reconhecem a sua identidade no sexo oposto, né? Essas pessoas, elas têm a atividade cerebral associada, o comportamento cerebral associado ao sexo que elas identificam, entende? Então, assim, a força da mente, do processamento da mente, a forma daquele indivíduo manifestar a sua identidade é tão soberana que aquela ativação cerebral corresponde ao que ele se sente, né? Então, no caso das mulheres, a massa cinzenta vai ser maior, tem uma atividade
maior do que a massa branca, né? Kundalini Yoga, tem uma pergunta da Micaela. Micaele, Kundalini Yoga também trabalha com o movimento do corpo? O foco é... Não. Kundalini Yoga trabalha muito com o corpo, mas hoje o nosso foco é respiração. Mas a gente trabalha muito com o corpo em movimento, né? Você está convidada, Micaele, a fazer uma aula de Kundalini Yoga, a se inscrever. Eu não sei se no projeto as vagas estão abertas para se inscrever nesse início de semestre, mas mantém contato na página do projeto. Ok, mais alguma pergunta? A gente pode meditar tranquilo? Eu vou deixar o arroba do Instagram do Kundalini, e aí lá tem, na bio, vai ter um Linktree, que aí você vai poder apertar lá, no site da FEP, que faz inscrição e tudo mais. Isso, perfeito. Olha lá, a professora Maria Cristina Rangatma já confirmou, as vagas estão abertas, sim. Maravilha. Vamos meditar um pouquinho. Vocês precisam movimentar um pouco o corpo, levantar. Vamos movimentar um pouquinho, só antes da gente meditar? Coisa bem breve. Eu vou só tirar a cadeira aqui de lado. Então, se você puder ficar de pé por um momento, trazer os seus pés sobre o chão, numa distância um pouco além dos seus ombros, os pés firmes sobre o chão. Então, inspire, eleva os seus braços lá no alto, mantendo o peito aberto. Ok? Os braços bem esticados. Se puder, vai lá no ponteiro de 11 horas, levando os seus braços um pouco para trás, mantendo os quadris retos, sem projetar a frente. Então, expira, vem devagar, descendo o tronco, soltando o seu tronco à frente, mantendo as pernas retas, soltando completamente a coluna, seus braços, pescoço e a cabeça. Devagar inspira e eleva. Expira, desce. Os olhos estão fechados, todo o seu olhar é interno. Repete novamente, inspira, sobe, expande, peito aberto. Expira, desce. Mais uma última vez, inspira, sobe. Expira, desce. E tendo soltado o corpo à frente, comece a balançar o tronco, movendo como um pêndulo, soltando cabeça, pescoço, braços e coluna. E vem, por favor, parando lá no seu centro e devagar, erguendo de volta a coluna. Então, se assentando de volta. Muito bem. Micaela que perguntou, os movimentos numa aula de Kundalini Yoga são bem mais complexos do que esse que a gente acabou de fazer, tá? É só mesmo para sair um pouquinho dessa postura assentada, né? Antes da gente meditar. Muito bem, vocês estão tranquilos aí para a gente meditar? Podemos? A meditação que a gente vai fazer é uma prática que alivia o estresse. A gente pode, através da respiração, acionar mais vitalidade, mais foco, mais energia, e a gente também pode acessar esse lugar de profundo relaxamento. A gente vai manter as mãos como você preferir, sobre o colo, livres, e por um momento, vem mantendo a coluna alongada,
fechando seus olhos. E antes da prática em si, a gente vai exercitar uma atenção plena do ambiente, do ponto em que você está. Focaliza mentalmente a parede à sua frente. Percebe a distância entre você e a parede à sua frente. Então, entre você e essa parede, reconhece um ponto médio. E a partir desse ponto médio, vem traçando mentalmente um campo ao seu redor. Um círculo. Se percebe dentro desse espaço. Então, a partir de agora, através das narinas, começa a inspirar em 8 etapas e expirar em uma só, também através das narinas. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira e recomeça. Continua respirando no seu ritmo, inspirando em 8 partes, expirando em uma só, sem pressa. Se houver qualquer tensão no corpo, leva a sua respiração até lá e continua. Vem criando esse relacionamento com a sua respiração. Respirando sempre através das narinas, sem pressa.
Continue um pouco mais. Faz de cada respiração como se fosse a primeira. E vem finalizando o seu ciclo, concluindo ao expirar de uma só vez. E ainda com seus olhos fechados, inspira. Segure o ar. E, por favor, mantém. Expira. De novo, inspira. Segure o ar. Enquanto isso, vem girando os seus ombros, girando, girando, girando os seus ombros. E então, parando, expira.
Última vez, por favor. Inspira, segure o ar e vem girando os ombros. Girando, girando, girando. Excelente. Vem parando, expira. Percebe o seu estado interno. E vem, por favor, abrindo seus olhos. Vem voltando. Muito bem. Como é que vocês estão por aí? Estão com umas carinhas leves. Diga, Silvia. Eu ia falar isso, me sentindo muito leve. Excelente. Essa meditação, essa respiração é excelente para fazer a qualquer horário, mas sobretudo no final do dia, para liberar o estresse acumulado daquele dia, eliminar a toxicidade das células, ok? Você ia falar, Gabriele? O que eu acho muito legal, assim, da subjetividade humana, né? Você fala assim, para a gente visualizar um campo. Aí já me veio uma imagem na minha cabeça, né? E aí eu fico pensando assim, nossa, como é que deve ser o campo das outras pessoas? Porque é uma coisa assim, muito... Porque me vem cores, né? E aí é interessante também que, às vezes, quando a pessoa vem falar, ai, qual é a cor? Aí você já fica se perguntando, né? Acho que quando não pergunta, já te vem uma e aí você agarra aquela. E assim, me veio, na verdade, 3 cores, que é uma coisa mudando, assim. E assim, vinha do nada na minha cara. E engraçado, o plano de corte que eu estava enxergando isso, estava enxergando de cima. Aí, assim, eu fiquei fazendo essa análise, assim, depois, né? Mas depois eu parei, claro, porque eu só senti. Mas primeiro eu tive esse momento, assim, olha que interessante. Aí você observa e abandona. Porque, Sente, né? porque o perigo é distrair, né? É distrair com o campo e as cores. Mas, assim, sim, tem gente que vai visualizar o campo, o movimento e tudo mais. Tem gente que vai ter dificuldade de visualizar, né? Cada pessoa vai ter mais familiaridade ou não com uma linguagem, né? A boa notícia é que realmente essa capacidade de respiração, seja a pessoa mais visual, seja mais auditiva, qualquer mecanismo dela, que ela está mais habituada ou familiar, a respiração vai atuar muito bem. Em 3 minutos de uma prática de, de meditação, de respiração, a gente estabiliza a corrente sanguínea. Em 3 minutos, isso interfere na corrente sanguínea, interfere no nosso humor, né? Interfere no campo eletromagnético, né? Que é a nossa aura. E em 11 minutos, como a gente teve aqui, nessa última prática, em 11 minutos, isso já é recebido pelo nosso sistema glandular. É uma entrada de informação no sistema glandular. Isso interfere na nossa vitalidade. E no final, quando você pede para segurar o ar, né? E assim, só segurar o ar é uma coisa, segurar o ar e movimentar o ombro, né? É outro lugar. Engraçado, assim, eu já tive experiência com segurar o ar, né, fazendo respiratório, mas eu acho que por a gente ter ficado esse tempão fazendo isso e meditando também, me deu uma coisa, assim, uma vibração na cabeça, e eu tô sentada. Mas, assim, interessante, sabe? Não é uma coisa, assim, que eu passei mal, mas sabe? Uma coisa Sim, que... entendo o que você quer dizer. É oxigenação. Bem-vindo. É isso que precisa. O cérebro precisa de oxigênio.
Só que, por conta da respiração curtinha, esse oxigênio não chega, o sangue não chega. São 750 ml de sangue que precisa chegar até o cérebro, né? Uma garrafa de vinho, só que de sangue, que precisa chegar até o cérebro. E isso não chega por conta da respiração, né? E aí, quando a gente está fazendo uma meditação, como essa, ou como Kirtan Kriya, vai vascularizar o cérebro, vai encher de oxigênio para acionar. Por isso que a gente se sente mais relaxado, mas ao mesmo tempo mais alerta, mais desperto, mais presente, né? Não é um relaxamento de anestesia, é um relaxamento de disposição. Deu para sentir. Obrigado. Maravilhoso. Bem, pessoal, o que tinha programado é isso. Eu queria ver se ficou algum ponto para esclarecer, algo que vocês querem, que ficou aí, que quer trazer. Quanto tempo você tinha sugerido mesmo de fazer essa prática por dia, os 40 dias? Assim, quando falamos dos 40 dias, foi daquela da respiração lenta e profunda, né? A mão sobre o umbigo, sobre o peito. A sugestão 40 dias, o tempo podem ser, no mínimo, 3 minutos, né? Porque em 3 minutos a gente já essa resposta, mas pode ser mais. Então, por exemplo, deitou para dormir e dormiu fazendo, ótimo, sem problema, né? Entendi. Obrigada. Então, para quem quiser, vamos para casa, né? Para quem for assistir depois a gravação também e quiser topar, vamos para casa de expandir a respiração, né? Colocar as mãos desse modo e sentir, construir essa relação com a nossa própria respiração. Ok. A Emily está dizendo aqui, alguma dica para a respiração diafragmática? Tenho bastante dificuldade com essa parte. Pois é, Emily, o diafragma é um músculo muito importante na nossa respiração, que ele vai dançar dentro do nosso tronco, né? Se abrindo espaço para que a gente consiga respirar profundamente. Deu uma travadinha aqui, né? Nele. Então, se você, Emily, Voltou fizer essa... agora. Oi, falhou a conexão. Você deu uma travadinha na hora que você falou. Eu estava aqui. Certo. A mensagem de que travou só chega depois que volta, aí é difícil. Então, o diafragma, ele enrijece com o estresse. Então, uma sugestão para você, Emily, é fazer mesmo essa respiração lenta e profunda, deitadinha. Por que deitado? Porque deitado é mais fácil de você perceber, né? E de fazer essa respiração de uma forma completa, tranquila. Então, deitou, fez essa respiração com uma mão sobre o umbigo, uma sobre o peito, e isso vai relaxar e vai expandindo a sua capacidade respiratória. Consequentemente, o diafragma, ele tende a se soltando e fica mais fluido para você. Então, é mesmo uma questão de repetir e repetir, né? E aí vai ampliando esse efeito, tá? Muito bem. Maravilha. Então, todos convidados, para quem não conhece o projeto Kundalini Yoga na UFMG, aqui já colocaram no nosso chat, segue no Instagram, manda mensagem para a gente, qualquer dúvida que possa surgir, e vamos ficar ligado nas inscrições para as turmas que já estão abertas. Eu queria dizer uma coisa,
É uma experiência que eu tive. Eu conheci uma pessoa que veio fazer aula comigo e essa pessoa, ela fumava e, e ela chegou na intenção de parar de fumar, largar esse vício, não que isso fosse um empecilho para se fazer aula, né? Sim, isso não é um empecilho. Mas ela veio com esse propósito. E, e quando ela começou a fazer aula comigo, por coincidência, que na verdade não é coincidência, ela ganhou o presente na primeira aula da respiração lenta e profunda, que o Prem Bhagat passou a técnica. E quando ela foi fazer essa técnica, eu percebi que ela invertia a respiração. Isso é chamado de respiração paradoxal. É quando, em vez de você inspirar, você expandir o abdômen, ela inspirava e contraía o abdômen. São pessoas que têm a respiração muito peitoral ou clavicular, respiração muito curta. Então, ela não aproveitava do benefício maior da respiração, vocês entendem? É muito comum isso para pessoas que ainda não têm esse grau de consciência e em si mesmo, de inverter o padrão respiratório, por estresse, por tudo que o Prem Bhagat trouxe para a gente. É importante observar isso em vocês. Então, sempre que inspira, o abdômen, ele expande. Expira, o abdômen recolhe. Essa pessoa tinha esse padrão, então era invertido. Alguém colocou, eu faço exatamente isso. Então, é muito bom você observar e treinar a respiração lenta e profunda com uma consciência de expansão do abdômen, de recolhimento, expansão quando inspira, recolhimento quando expira, porque essa pessoa foi tão forte quando eu falei com ela desse padrão para ela e passei essa respiração para ela treinar. Isso foi tão impactante para ela que ela me mandou uma mensagem falando que ela não estava aguentando de tanto que ela estava tossindo e expectorando catarro. Ou seja, a questão aqui é que ela tomou consciência da respiração dela, ela começou a oxigenar todo o cérebro e todo o potencial que ela tinha da respiração, que ela não usava antes, ela começou a usar. Então, ela chegou na semana posterior, na aula, ela não aguentava ficar na sala, de tanto que estava saindo do corpo dela, de toxina e de catarro. E eu estou falando isso porque nós estamos passando uma técnica que é tecnicamente corpo, como o Prem Bhagat falou, tem uma função muito grande em nós, no sistema nervoso parasimpático, na desintoxicação do corpo, e isso me marcou fortemente. Essa pessoa fez aula comigo durante 3 meses, ela percebeu naturalmente o quanto ela, primeiro, não usava a sua respiração e o quanto ela teve de ganho quanto a isso, inclusive na relação com seu próprio vício. Então, eu queria deixar esse relato, foi algo que realmente me marcou. E para finalizar, eu acho que a pergunta da Luísa é fundamental, assim, essa história que ela traz, assim, do tem que fazer e o excesso de trabalho, esse sistema automático que nós vivemos. Eu acho que a questão principal, além de usar uma técnica, é olhar para o estilo de vida. O tema do nosso trabalho na UFMG é Kundalini Yoga, estilo de vida e saúde mental. Então, olhar para o seu estilo de vida e virar a chave do tem que fazer para o como qualificar é algo muito fundamental. Como eu qualifico, o que eu trago como autocuidado para mim, como eu escolho conscientemente meus hábitos, que isso é um treino. E a respiração é algo fundamental para trazer sutileza para a nossa vida, energia, saúde mental. Então, fica essa observação no final e o convite para vocês participarem do projeto esse semestre, que tem um tema muito especial ligado ao estilo de vida, que é cuidar de si é cuidar do outro. Então, eu queria finalizar com esse convite.
Agradecer ao Prem Bhagat pela belíssima aula, por esse momento de estarmos juntos, de podermos praticar juntos, conversarmos sobre a vida e esses recursos tão incríveis que o yoga nos oferece. Agradecer a professora Maria Cristina por sustentar esse projeto tão belamente dentro da UFMG e a todos os professores da nossa equipe. Agradecer a Gabriele por todo o apoio, parceria e, enfim, por estarmos juntos. As aulas, elas vão acontecer às quintas-feiras, às 17 horas, não é isso, Maria Cristina? Isso. Quinta, às 17 horas, e no sábado, 8h30, sendo que cada aula tem a duração de 1h30, né? Então, são 2 turmas. Muitíssimo obrigada a todos. Prem Bhagat, foi excelente, viu? Ótimo. Maravilhosa a aula. Bacana. Obrigada, Gabriela, também. Obrigada, Obrigado. professora. Obrigada, Divanpreet. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Nossa, Obrigado pela oportunidade dessas trocas. Obrigado, Divanpreet, Maria Cristina, Gabriele, Taran, Sandesh, Izzy, Silvia e mais o pessoal que está aqui do ladinho. Não. Até a próxima, Satnam. Até a próxima. Obrigada. Gratidão, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Tchau. Bom descanso. Até a próxima. Obrigada.